Bom dia a todos aí. Obrigado pela participação de todos vocês aqui no nosso webcast da reforma tributária, da primeira fase da reforma tributária. O objetivo do webcast aqui é discutir o projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo e que, no caso, aí, a primeira fase dele, que é a CBS, né? E é sempre importante dizer aqui que falar de reforma tributária no ambiente político como está o nosso é sempre complicado, né? A gente quem trabalha aí na área tributária há bastante tempo, acompanha aí pelo menos há uns 30 anos a gente fala de reforma tributária, há uns 30 anos a gente discute reforma tributária e a reforma tributária nunca acontece. Então, sempre é complicado, a gente sempre tem que fazer essa ressalva de que a gente está discutindo um projeto, né? O projeto, nesse caso aqui, é o projeto do governo. Esse projeto também está concorrendo aí com outros dois projetos, a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente dos dois, mas o fato é que é projeto e, né, tem uma chance de tudo que a gente discutir aqui não acontecer, né? Antes de entrar aqui na parte técnica da apresentação, eu queria apresentar aqui os meus sócios, o Roberto Bordinhão, que é sócio da área de indiretos, e o Daniel Maia, que é sócio da área de Trade and Customs, e também o Adriano Rosa, que está aí, nosso gerente sênior aqui do escritório, que também é especialista aí na área de indiretos e também está estudando bastante a CBS e o tema aí do ICMS da reforma do Rio Grande do Sul. A gente vai ter uma agenda aqui para falar de CBS e no final a gente colocou um adendo aqui que não está na agenda de vocês aí, especificamente sobre a reforma tributária aqui do Rio Grande do Sul. Então, no final, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho discutir sobre uma reforma tributária do Rio Grande do Sul, pode ficar mais uns minutos. A ideia é terminar às 10h30 a parte principal aqui, e ficam mais uns 10, 15 minutos aí para falar da reforma tributária do Rio Grande do Sul. Então, falando aqui da CBS, né, a gente vê aí, isso aqui. Falando um pouquinho aqui de reforma tributária, né, a gente colocou alguns dos projetos aqui ao longo do tempo, né, sendo que há mais de 30 anos se discute isso, mas para ser um pouco mais talvez objetivo aqui, vamos falar rapidamente aqui, né, a gente tem 3 projetos hoje caminhando, a PEC 110 aqui, que é o projeto lá do deputado Rauli, que é o projeto que está no Senado, ele já foi aprovado na Câmara, está no Senado, foi aprovado na comissão da Câmara, está no Senado. Temos a PEC 45, que esse talvez foi o mais discutido recentemente e o que tem mais chance de ser aprovado aí, que é o projeto do Centro de Estudo Fiscal lá do Bernardo Api, que foi aí patrocinado aí na Câmara pelo deputado Baleia Rossi. Esse é o projeto do IBS, né? A gente já discutiu, a gente já fez eventos sobre isso, enfim, é um projeto bastante conhecido aí de todos nós. E esse é o projeto, ontem o Baleia Rossi esteve aí participando de alguns eventos, né? Inclusive aqui em Caxias do Sul, do evento da Câmara de Indústria e Comércio, e ele está bastante confiante na aprovação dessa PEC 45. Então, tem toda uma articulação aí com os governadores, tem uma articulação forte aí com os secretários de Fazenda, governadores, etc. Tem apoio, aparentemente tem apoio aí também do próprio governo federal. Então, esse é um projeto que está bastante forte, muito embora concorrendo com os outros dois. E nós vamos focar aqui hoje, no dia de hoje, nossa conversa aqui nesse projeto aqui, que é do governo, que é o projeto do governo Bolsonaro, que é o projeto lá encaminhado pelo Paulo Guedes, que tem 4 fases, né? Então, aliás, eu achei que já ia falar das fases aqui, então tá, só falando um pouquinho aqui dos princípios desse projeto do governo federal. A ideia é trazer uma segurança jurídica. No caso da CBS, né, vale dizer que o PIS e COFINS, como todos nós aqui sabemos, é uma coxa de retalhos, é uma confusão, é um projeto que tem muita área cinzenta, né? Então, aqui a ideia do projeto da CBS é dar uma segurança jurídica, da reforma tributária como um todo, né? Dar uma segurança jurídica maior, simplificação da parte operacional aí, ser mais transparente, né? Combater a evasão, sonegação, trazer uma neutralidade nas decisões econômicas, porque hoje tem muitas variáveis aí que atrapalham, muitos negócios são
alterados, né, em função da carga tributária, em função da matriz tributária, e não em função da realidade do negócio. Isso é uma coisa que, lamentavelmente, atrapalha muito a vida dos executivos. A ideia do projeto é a manutenção da carga tributária global, ou seja, não é para reduzir carga, também não deveria reduzir carga, embora, de novo, aqui quem trabalha há bastante tempo na área tributária sabe que essa mesma conversa a gente teve lá atrás, quando criou o PIS e a COFINS não cumulativo, né? A ideia era ter uma neutralidade, etc. Na verdade, só teve aumento, enfim, mas como princípio aqui do projeto, está ali colocada a ideia de manutenção da carga global. Maior equidade, né? Fim de privilégios, fim de benefícios, fim de isenções, e também proporcionar ao final do dia aí mais investimentos, atração de mais investimentos, tendo uma transparência maior, uma segurança maior, trazer mais investimento e, por consequência, geração de mais empregos. Então, o projeto do governo federal, aí agora especificamente desse do governo, tem 4 etapas, né? A primeira delas é essa que nós vamos discutir hoje, que é o projeto da CBS, que é a unificação do PIS e da COFINS. A segunda é o projeto do IPI, que vai transformar o IPI, vai acabar com o IPI, trazer um imposto seletivo e regulatório, uma modalidade um pouquinho diferente. A terceira é do imposto de renda, aí a ideia é reestruturar as faixas de imposto de renda da pessoa física, reduzir a alíquota de imposto de renda corporativo das pessoas jurídicas e possivelmente tributar dividendos, né? E a última fase é uma fase de desoneração da folha de pagamento, que a gente não sabe muito bem com o que isso vai ser compensado, mas uma das possibilidades é a tal da volta da CPMF, né? A gente se livrou da CPMF há alguns anos, ela tenta voltar, promessa de campanha do governo de que não voltaria, porém o Paulo Guedes é bastante defensor da ideia da volta da CPMF num outro formato, mas no final do dia é a tributação de movimentação financeira. Então a gente vai aguardar aqui para ver, mas o nosso foco hoje vai ser a primeira fase aqui, que é a unificação do PIS e da COFINS e na criação da CBS. Então, acho que é isso aqui. Passo a palavra, então, para o Roberto Bordignon, que vai dar sequência aqui, entrando nos detalhes aqui da proposta CBS. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Vocês podem mandando as perguntas, está vendo, já temos algumas perguntas aqui, e a gente vai procurar responder as perguntas no andamento da apresentação. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, depois a gente responde para vocês em algum outro momento por e-mail, por telefone, enfim. Mas a ideia é que a gente já vá respondendo. Já tem 2 perguntas aqui, mas eu vou esperar o Roberto fazendo a apresentação dele, e aí, à medida que o Roberto for fazendo a apresentação, a gente pode já ir entrando nesse tema aqui, respondendo essas perguntas aqui. Obrigado, Bordignon, é contigo. Valeu, obrigado, Toledo. Bom dia, pessoal. Bastante feliz de estar aqui com vocês. Uma pena ser nesse modo virtual. Queria estar pessoalmente com todos vocês aí. Tenho bastante saudade de todo mundo aí do Sul. Para quem não me conhece, eu fiz minha carreira toda na KPMG de Porto Alegre e estou há 1 ano aqui em São Paulo, então eu sinto bastante falta de todos vocês aí do Sul. Pelo menos aqui eu agora, nessa 1 hora, que eu vou poder matar um pouquinho da saudade, mesmo que seja dessa forma virtual. Bom, a minha parte aqui é falar da CBS, do projeto de lei específico da CBS, tá? Então, vocês lembram que quando o governo enviou esse pedido, ele solicitou a urgência constitucional para esse pedido, né? Que é a partir do 45º dia da apresentação do projeto de lei, ele começava a travar a pauta na Câmara. No dia que fechou o 45º dia, que se eu não me falha a memória, eu não lembro se foi sexta ou foi terça, agora me falhou aqui, mas ou foi sexta ou foi terça, que completou o 45º dia e ia começar a travar as discussões na Câmara, esse projeto, e esse projeto sequer tinha sido distribuído ainda pelo Rodrigo Maia, ele estava
desde que chegou, ele estava sobre a mesa do Rodrigo Maia, não tinha sequer sido distribuído, nem designado relator, nem nada. O governo pediu a retirada da urgência constitucional desse projeto. Isso é bastante comum, assim, a gente vê nos governos, né? É bastante comum o governo pedir, quando envia um projeto, ele envia com urgência constitucional. E à medida que os dias vão passando e ele vai vendo que o projeto não está caminhando do jeito que ele gostaria, ou ele não está tendo uma adesão dos parlamentares necessária, ele vai lá e retira essa urgência constitucional, que ele consegue tanto colocar quanto retirar a urgência constitucional quando ele quiser. Então, foi isso que aconteceu. Então, por isso que tem aquele retiradozinho ali em cima. Então, hoje não temos mais a urgência constitucional para este projeto. Mas, enfim, no mesmo dia que foi retirado, mas ele continua tramitando, no mesmo dia que foi retirada a urgência constitucional, o Rodrigo Maia despachou. Então, digamos assim, tirou da mesa dele o projeto e solicitou a abertura da comissão especial para análise desse projeto. As comissões, salvo uma ou duas, estão paralisadas no Congresso em virtude da pandemia. Então, agora estão discutindo essa questão aí de quando vão montar essa comissão e quando é que ela começa a funcionar. Mas, pelo menos agora já foi solicitado, então, foi dado, digamos assim, um pontapé inicial dentro da Câmara para começar a tramitação desse projeto. Okay? Depois disso, ele vai passar pelas todas as comissões necessárias, são diversas comissões que ele tem que passar, e aí sim vai para o plenário da Câmara para votação e depois sobe para o Senado. Então, ainda tem um longo caminho aqui, mas a gente pode e deve ir discutindo bastante esse projeto e já principalmente ir se preparando para caso ele seja aprovado, a gente não se pegue de surpresa em nenhum ponto, tá bom? Bom, a CBS ele vai abranger todas as categorias do PIS e COFINS, então ele vai definitivamente acabar com o PIS e COFINS de importação, folha e faturamento, e vai todos se transformar em CBS, ok? Como a gente tem hoje, né? Hoje o PIS e COFINS ele tem duas modalidades, regime cumulativo e não cumulativo. O cumulativo é 365, a alíquota na venda, na venda e não dá direito a crédito, não cumulativo 925 e dá o direito a crédito, aquele crédito totalmente discutível que nós sabemos muito bem aqui, com diversos tipos de interpretações e mudanças de interpretações do que dá ou não direito a crédito. A CBS, a proposta CBS, ela extingue o regime cumulativo, então não existe mais o regime cumulativo e todo mundo passa para o regime não cumulativo, com alíquota de 12 na saída e crédito amplo. Existem duas exceções, que são as instituições financeiras, planos de saúde e seguradoras, que continuam no regime monofásico, cumulativo, digamos assim, a 5,8, e aqui talvez essa seja a única que seja mais fácil de provar que não está havendo aumento da carga tributária, porque o aumento da alíquota aqui do que é hoje, do 4,65, se não me falha a memória, por o 5,8, é só a forma de cálculo mesmo, né? Que o 4,65 está por dentro e o 5,8 é por fora, então essa diferença aí é só por causa da composição da base de cálculo, onde o próprio PIS, COFINS, CBS está por dentro. E alguns regimes monofásicos, que são basicamente cigarros e combustíveis e bebida alcoólica, que vão se manter no regime monofásico, porque o governo vai continuar tendo maior controle sobre a tributação e também para evitar ao máximo sonegação. Mas os demais todos passam para o regime não cumulativo, então com alíquota de 12 na saída e crédito amplo na entrada. Eu vou aproveitar aqui e já vou responder as duas perguntas que o André colocou. Então, André, você fez duas perguntas aqui que não existe previsão para crédito presumido no estoque de abertura. Quem é um pouquinho mais antigo aqui, né, vai se lembrar que quando, né, o Toledo se lembra muito bem, né, o Toledo tinha 40 anos na época, ele estava me contando.
ele, ele sabe que quando saiu do PIS/COFINS lá da 9.718 e veio para 10.637, 10.833, o não cumulativo, ele lá em 2002, 2003, ele permitiu um estoque de abertura, que era calculado sobre o estoque dos últimos 12 meses, a uma alíquota de 3,65, e isso pegava o estoque da abertura e tomava em 12 parcelas de alíquota de 3,65, é isso. Que é uma forma de tentar, então, recuperar um pouco do crédito que tinha no estoque, por causa da mudança da regra. No projeto da CBS não tem essa previsão, e segundo o que os secretários do governo falam, não tem uma previsão por uma questão que lá atrás ele era tributado na 365, lá na 918, e não dava direito a crédito. Então, realmente, aquilo era custo e compunha um custo, e na hora que foi dada a saída, o aumento para 925 já saiu do 365 para o 925, né? E não saiu do 0 para o 925. Então, realmente, ele tinha que recompor esse custo que estava no estoque lá atrás. Aqui é o que ele argumenta, pelo menos o que a gente tem visto falar, tá? Isso não está escrito, mas o que a gente tem visto falar em alguns eventos onde os próprios assessores do Ministério da Economia têm participado, é que, de fato, hoje as empresas que estão no não cumulativo já tomaram esse crédito, né? No momento da entrada 925. Então, não teria o porquê ter esse estoque da abertura. É um pouco discutível, a gente sabe disso, a gente sabe que composição de preço e de custo não é tão simples assim, mas é o que o governo tem comentado, mas a gente tem visto bastante questionamentos nesse ponto aí, André. Tá? Então, pode ser que em um projeto andando, esse ponto seja incluído. Tá bom? Oi. Permite só fazer uma observação aqui. Você colocou bem aí a questão de quem já está no não cumulativo, né? Então, tem um problema grande aí para quem está hoje no regime cumulativo, lucro presumido regime cumulativo, que vai ter um aumento grande aqui, porque o estoque foi adquirido e não gerou crédito e vai ser tributado, a saída vai ser tributada a 12 na CBS. Mas mesmo para quem está no regime não cumulativo, o princípio do que vem sendo discutido nos 3 projetos, tanto no projeto lá que está no Senado, né, que é o projeto do IVA, quanto o projeto do IBS que está na Câmara, mais esse que agora do governo que também está na Câmara, o princípio sempre é o princípio de tributação do valor adicionado aqui. E quando a gente pensa em tributação de valor adicionado, deveria tributar só aquilo que eu agreguei e mais a minha margem de lucro. Nesse caso aqui dos estoques, vai haver uma tributação de 3% aí adicional sobre os estoques, porque esse estoque ele foi comprado e gerou um crédito 925, vai compor um produto que vai ser tributado a 12, e ao ser tributado a 12, está tributando o valor adicionado, né, na margem de lucro, e também vai tributar 3% sobre essa parte que era estoque. Então, tem um aumento de custo também para as empresas do regime não cumulativo, né? Ou seja, distorce um pouquinho aqui, talvez momentaneamente, porque essa é uma parte transitória aqui, né? Não é eterna, é só até consumir os estoques. Mas nessa parte transitória vai haver, sim, incremento de custo, mesmo para as empresas do regime não cumulativo. E vai distorcer um pouquinho o princípio da tributação do valor agregado. Verdade. Bom, obrigado. E a segunda pergunta do André, né, se os aluguéis darão direito a crédito. Sim, André. E tem uma confusão no projeto, né? Porque o próprio nome do projeto acho que já começa a gerar essa confusão, né? Contribuição sobre bens e serviços. Né? Aluguel não é nem bem nem serviço, né? E pouco se a gente classificar aluguel como serviço, a gente vai entrar numa outra discussão aqui, né? Que não é bom a gente fazer isso. Mas o que a gente tem visto, isso está pelos próprios, também nesses eventos que os assessores do governo têm participado, e também o Ministério da Economia lançou um perguntas e respostas sobre o projeto CBS, está no próprio site do Ministério da Economia. Quem não teve a oportunidade, é um bom tirar dúvidas. Tá bem curto ainda, mas tira algumas dúvidas.
ele deixa claro que sim, que se o produto, né, se a venda foi tributada na etapa anterior, ela vai dar direito a crédito no momento para quem está adquirindo, tá? E aí ele cita aluguel e cita intangível como exemplos, tá? Porque esses dois aí são dois itens que não são bens, não são serviços e o problema todo está dizendo que tem que ser mediante documento inidôneo, né? E não existe documento principalmente para esses dois tipos de itens. Então, a discussão aqui está nesse ponto, mas aí o governo diz que vai haver uma regulamentação prevendo como vai se tomar esse crédito. Hoje a gente já toma pela conta contábil, né? Informa lá na FD a conta contábil, onde está registrada essa despesa e a propriedade 925. Acredito que seja por aí também um caminho. Não sei se faria sentido o governo criar um documento fiscal para esses tipos de itens, apesar de eu já ter visto menções nesse sentido, mas me parece daí fazer isso aumentar a burocracia e não diminuir a burocracia, o que vai totalmente contra a ideia do governo. Tá bom? Mas o que diz o governo, André, respondendo a sua pergunta, é sim, dará direito a crédito desde que tenha sido tributado pelo locatário. Okay? Se o locatário é pessoa física, não. Okay? Isso é importante. Se é pessoa jurídica, sim. Okay? Opa, peraí que eu apertei errado aqui. Só um pouquinho, gente, que eu dei um zoom aqui na minha tela, não estou vendo mais nada. Aí, deu. Então, tem três... O governo está extinguindo todos os tipos de regimes e incentivos fiscais existentes hoje para PIS/COFINS. O Daniel Maia vai falar um pouco disso na parte dele, mas ele está mantendo esses três créditos presumidos aqui. Por que ele está mantendo isso? Porque alguns deles estão na Constituição, outros estão em lei complementar, então não poderia vir uma lei ordinária e mudar isso. E só por isso o governo não está mexendo, tá, gente? Senão ele estaria mexendo. Então, a aquisição de produtos in natura aqui vai continuar tendo um crédito presumido de 1,8, porque produtos da cesta básica aqui vão continuar isentos, tá? Eu vou falar isso aqui mais para frente, vão continuar isentos. Então, quem adquire produtos in natura para fazer e vende itens da cesta básica vai continuar apropriando 1,8 de crédito presumido, apesar que reduziu bastante aqui o percentual do crédito presumido. A venda de produção da Zona Franca de Manaus e a área de livre comércio também vai se manter o crédito de 3%, que é 25%, né, sobre os 12%. Também aqui não teve alteração. E subcontratação de transporte prestado por pessoa natural também vai se manter aquele crédito presumido já existente, mas também muda um pouco o percentual aqui, de 3,6%. Ok? Continuarão no regime monofásico, então aquilo que eu já antecipei, os roxinhos continuam, tá? Gasolina e suas correntes, então combustível, cigarros, e não está aqui, mas deveria estar, bebidas alcoólicas de alto teor também vão continuar no regime monofásico, tá? O que sai fora são bebidas em geral, pneus, medicamentos, cosméticos, higiene, autopeças e máquinas e veículos. Então, temos bastantes itens aqui que estão saindo do regime monofásico, indo para a regra geral de 12%. Tá bom? Então, aqui vale um exercício bastante forte, principalmente para as empresas desse setor, para ver o que altera, e principalmente em questão de se tem alguma alteração de custo ou não. Aqui eu já posso antecipar um que tem sido bastante discutível. No momento que o governo mantém óleo, diesel, combustível em geral, gás de efeito no regime monofásico, e ele diz que só vai dar direito a crédito aquelas aquisições cuja CBS esteja destacada, isso é importante deixar claro, destacada em documento inidôneo.
se você está adquirindo, uma empresa está adquirindo um combustível de uma distribuidora, como ocorre hoje, a distribuidora ela é substituída, porque quem tributou foi a usina ou foi a refinaria. Então, ela não vai ter CBS destacado no documento dela, né? Pelo menos hoje não teria. Então, tem quem está adquirindo, hoje já toma crédito PIS/COFINS a 9,25 sobre isso, né? Porque é um insumo para a sua produção, né? Porque vai para as máquinas da produção, ou vai para algum veículo da produção, algo do tipo. Então, aqui não vai dar direito. Em princípio, pela regra, se a gente seguir ao pé da letra, esses combustíveis não dariam direito a crédito de CBS, né? Então, aqui é um exemplo clássico de aumento da carga tributária, né? Ok? Acho que é isso aqui, gente. Por favor, fique à vontade para ir mandando perguntas aí, tá bom? A gente vai respondendo. Não deixe para o final, senão vocês podem esquecer alguma coisa. Aproveitando aqui, Bordião, tem uma pergunta da Marisa. Eu acho que eu não sei se a pergunta entrou antes ou depois da gente ter falado do assunto, mas era sobre o estoque do cumulativo, voltando ao tema anterior aqui. Não, Marisa, mesmo quem está no cumulativo não vai ter o crédito de abertura de estoques, tá? Então, isso vai realmente representar um impacto de aumento de custo aí, porque você comprou estoque, já foi tributado, não tomou crédito, esse estoque vai ser vendido e, ao ser vendido, vai tributar cheio a alíquota de 12%. Ou seja, no combinado aí, né, se a gente pensar na cadeia toda, vai ter tributado 12 mais o quanto foi tributado na entrada pelo fornecedor, que pode ter sido 3,65, pode ter sido 9,25, depende do caso. Então, tem casos, né, se você comprou de alguém que estava no lucro real, que vai ter uma tributação combinada aí de 20 e poucos por cento sobre esse produto, sobre essa parte do produto aí. Okay? Isso aí, verdade. Agora que eu vi que era só eu rolar a bainha para baixo aqui que eu vi a pergunta. Eu também descobri isso agora, não tinha lido, estava falando automático aqui. Isso que já é o terceiro que eu estou participando. Tudo bem, vamos lá. Bom, aqui a questão das imunidades e isenções, então quem permanece, quem sai das imunidades e isenções, todos esses aqui do azul mais clarinho permanecem com suas imunidades e isenções, porque basicamente todos esses estão na Constituição. Então, para a gente tirar eles da imunidade ou isenção, seria ter uma emenda constitucional, né? E não via projeto de lei. Então, por isso que eles continuam. E a exceção aqui estava a Zona Franca de Manaus, se não me engano, cesta básica e livros. Vocês vão lembrar que teve uma discussão muito, muito, muito forte sobre cesta básica e livros, principalmente. Sobre livros, o governo tirou essa isenção, porque ele diz que, apesar do papel estar lá, e isso estar na Constituição, a Constituição menciona que é imune de imposto, e CBS é uma contribuição. Então, o governo está indo por essa linha para tirar e passar a tributar livros, tá? E cesta básica aqui era um desejo da equipe econômica de tributar a cesta básica, mas teve assim, uma reação muito, muito forte do mercado e também algumas questões jurídicas sobre aonde está a previsão de tributar ou não cesta básica. Alguns diziam que não poderia ser também via projeto de lei ordinária. Então, o governo também recuou e manteve esse tratamento diferenciado da cesta básica. Então, acabou ficando de fora só os livros mesmo. Tá bom? Esse aqui talvez seja o ponto mais discutido de todos, ou o setor que está mais, talvez venha a ser mais afetado de todos. Todos os setores vão ser afetados, mas o setor de plataforma digital, ele foi pego bastante de surpresa com essa questão aqui das plataformas digitais. Deixa eu responder a pergunta aqui do
da Túlia, esse material vai ser disponibilizado. Esse material vai estar disponível no YouTube depois, tá? No nosso canal lá da KPMG, nosso site também. E também vai ser mandado por e-mail para vocês os slides depois, junto com o e-mail de agradecimento por participação, tá bom? Então, vocês conseguem ver depois e vão ter acesso também ao material, certo? Então, voltando aqui, sobre o setor de plataforma digital, o governo está começando a colocar, no projeto de lei, ele está passando a responsabilidade pelo recolhimento da CBS para as plataformas digitais. Então, hoje a gente tem diversos marketplaces, né? B2A, BT Marketplace, Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, enfim, diversos tem marketplace, onde as pessoas, né, os consumidores entram nesses sites e adquirem produtos de um terceiro, não é dessas plataformas, né? Então, o governo está querendo colocar a responsabilidade de recolhimento da CBS para essas plataformas, dizendo que caso o vendedor lá não tenha tributado ou não tenha destacado em documento idôneo, idôneo, gente, não é inidôneo, eu falei inidôneo uma hora, desculpa, documento idôneo, a plataforma digital vai passar a ser responsável pelo recolhimento dessa CBS, tá? Mesma coisa quando tem uma aquisição do exterior, essa plataforma digital, se ela não ela vai ter que se cadastrar aqui no Brasil e também recolher CBS aqui no Brasil, ou também ser responsável caso o vendedor esteja no exterior. Aqui a gente está falando do aumento da burocracia e vai totalmente... Tudo bem, eu acho que daí a gente consegue entender aqui a ideia do governo, que é evitar a sonegação, ter um maior controle. É muito mais fácil fiscalizar a plataforma do que fiscalizar os 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, sei lá quantos mil vendedores que tem cadastrado nela. Mas ele está criando aqui um ST não ST, né? Meio esquisito, né? Se o vendedor não pagou, é ST. Se o vendedor pagou, não é ST. Ou é ou não é, né, gente? Vamos combinar, né? Ou vai ou racha. Que vai dar uma inviabilizada, né, Total. No negócio digital aqui, porque imagina o Mercado Livre, né, ou qualquer um desses, né, tem que controlar todos, porque ainda se o pagamento fosse via plataforma, né, totalmente via plataforma, ele poderia criar uma espécie de retenção ali. Mas o fato é que muitas das compras que a gente faz na internet, especialmente no caso do iFood, Uber, etc., você pode pagar direto para o fornecedor, né? O fornecedor vai, então o pagamento não passa necessariamente pela plataforma. Então aqui eu acho que vai criar uma burocracia, é um retrocesso, né? Está indo contra a corrente natural, contra o caminho natural das coisas aí, enfim, mas vamos lá. Está sendo criada uma espécie de substituição tributária para a CBS, né? Nessa questão específica de plataformas aqui, né? Curioso. Como disse o Roberto, uma ST, eu defino o ST ou não ST, então o ST, né? Senão o controle que a plataforma tem que criar para controlar isso aqui é absurdo. Né? Exatamente. Talvez faça parte da meta de gerar emprego, né? Vai totalmente contra o custo Brasil que o Guedes quer reduzir e tudo mais. Não faz sentido nenhum, gente. Tudo bem, vamos lá. E olha que eu não sou um grande crítico da CBS, tá? Eu tenho lá minhas críticas, mas nesse ponto específico aqui, realmente é difícil defender. Então, o fato gerador e a base de cálculo da CBS é a receita bruta, né? Aí aqui o governo, no projeto de lei, está remetendo a base de cálculo à receita bruta. E está remetendo aquele conceito que está lá no decreto-lei... Jesus, fugiu agora. 17, qual que é, gente? Lá o de 70, né? 1598. 1598. Decreto-lei 1598, que define o conceito de receita bruta e elenca vários itens, e aí tem um inciso, um parágrafo lá que fala incluindo receitas da atividade da empresa, que talvez aí ele dá uma prejudicada
quando ele remete a esse conceito. Então, não incide na base de cálculo as exportações, né? E assim como não incide o ICMS e o ISS e a própria CBS, ou seja, ele é totalmente por fora e não por dentro. Aí aqui tem bastante questionamento, por que não está como exclusão o IPI e o ICMS-ST? Bom, o argumento do governo, e não deixa de ter um certo sentido, é que no momento que ele remete para o 1598, lá já está claro que o IPI e o ICMS-ST não compõem a tua base de cálculo, né? Então ele não deveria, então por isso que não precisaria estar a menção aqui que ele não como uma exclusão. Mas aí também já entra numa discussão, por exemplo, aquelas questões de quem está no substituição tributária do ICMS, né, e é o substituído, quando ele está vendendo, teoricamente, tem uma parcela de ICMS no custo dele que está no preço de venda, então esse ele não consegue excluir. Tem algumas discussões nesse sentido, o próprio varejo também, né, que quando compra de indústria, vem destacado de IPI, vai revender ao consumidor, e caso o varejo ele não seja contribuinte, e não vai, esse IPI é custo, na hora de venda também ele vai estar ali no custo, né? Então tem algumas discussões aí e há quem defenda que tem que ter a menção da exclusão desses itens no projeto de lei. Assim como também, se a gente for olhar, não tem como exclusão, tipo equivalência patrimonial, reversão de perdas e tudo mais, que é o que a gente está acostumado que tem hoje aí na 10.637, 10.833, mas, enfim, o argumento do governo é exatamente esse. No momento que eu remeto para o 1598, não preciso ter essas exclusões aí. Eu vi até a Vanessa Canado lá, que é a principal assessora do Guedes para a CBS. Ela fala assim, por que eu vou ligar um rol de exclusão se o negócio já está taxativo no momento que eu remeto lá para o 1598? Mas, enfim. Desculpa, tem uma pergunta aqui do Maurício, que ela é um pouco na linha aqui da base de cálculo, mas só que ele está, pelo que eu entendi, está perguntando em relação ao IPI, porque ele está falando o seguinte, olha, o valor da CBS irá compor a base de cálculo do IPI ou a CBS deverá ser excluída da base de cálculo do IPI? Não sei se temos uma resposta, porque eu acho que a regra do IPI não foi alterada, mas como a CBS é por fora, me parece que não comporia, né? Não é para compor, né? Inclusive, esse é um dos principais, talvez o que o governo tem mais defendido, né? Que geralmente a CBF vai ser totalmente por fora e vai ser totalmente transparente, né? E assim, o que o governo tem muito dito é que o principal fiscal da CBS, do imposto desse por fora, vai ser os próprios consumidores. Porque no momento onde nós consumidores conseguimos ver claramente o que compõe, o que é imposto e o que é produto, a gente consegue saber certinho se aquele produto vale aquilo que a pessoa está pedindo ou não. Então, a gente vai ser o próprio regulador do mercado e próprio fiscal do mercado para esse ponto. Então, o governo tem batido muito que é a transparência, né? Que talvez a transparência seja o principal ganho desse projeto de lei. Claro que está começando só pela CBS, ainda tem o ICMS, né? E o ISS e tudo mais, mas, enfim, é um começo, né, gente? Bordião, aproveitando aqui, tem uma pergunta do André também sobre o crédito, né? Que atualmente no regime não cumulativo, como o IPI é custo de estoque para o varejo, aqui é específico para o varejo. Então, no caso do varejo, as empresas tomam crédito de PIS e COFINS sobre o IPI. A pergunta é que isso fica na CBS. Então, ele remete ao crédito aquilo que está destacado no documento de aquisição. Quando está destacado, está sobre o preço de venda e não com o IPI dentro. Logo, não vai compor o custo de aquisição e não vai se tomar crédito sobre isso também. Ou seja, mais um aumento de custo aqui, tributário, do varejo específico. Exatamente. Ok? Bom, regras de crédito, então,
é o que a gente já falou, tentar destacar no documento idôneo. Ele não permite atualização, assim como o PIS/COFINS também não permite, a CBS também não vai permitir. E para quem está no regime monofásico, nas exceções, lá também não vão ter direito a crédito, somente a tributação na saída, a uma alíquota diferenciada. Saldo credor, então o governo diz que quem, no momento da virada, né, de página, quem tem saldo credor de PIS/COFINS poderá continuar usando esse saldo credor para bater a própria CBS, ou se dá direito à restituição, a ressarcimento, ele pede o ressarcimento desse saldo credor de PIS/COFINS. E para utilizar também como via compensação. Quem dá direito a... Assim, e também a CBS também tem 5 anos para utilizar o crédito, assim como nós já temos hoje com o PIS/COFINS, então aqui não tem uma mudança. Outro ponto também que tem sido bastante discutido é que o governo não botou um prazo para ressarcimento da CBS para quem tenha saldo, quem vem acumular saldo credor. O governo, ele diz duas coisas. Primeiro, que ele não vê problema nenhum em botar um prazo para ressarcir, que isso pode ser colocado, isso não é nenhum problema para ele. E outro ponto é por que se espera 3 meses para quem tem saldo credor para fazer o pedido de ressarcimento, por que não pode pedir já no mês seguinte? O governo diz que isso é porque isso já é como já acontece hoje, então eles só quiseram manter a regra. Mas também por eles não vê problema nenhum, desde que sistemicamente a Receita consiga processar e aceite isso. Também não vejo problema nenhum do pedido do saldo credor se venha a ser feito mensalmente, tá? Cordião, temos 2 perguntas aqui também, mais 2 perguntas. O Adriano perguntando se a importação de insumos será gerador. Tá, eu vou deixar para o Mar responder, tá? Beleza. E o Silvio perguntando aqui se as compras de empresas do Simples geram, as empresas do Simples que têm uma tributação diferenciada, aí, né, se elas vão gerar direito a crédito. Pô, saudade, hein, Silvio? Faz tempo, hein? Nossa. Mas vamos... Sim, mas, de novo, vai estar aquilo que seja destacado no documento idôneo, tá? Então, não vai ser 12%, tá? Deve haver aí uma mudança na nota fiscal, onde vai ter ali o valorzinho de quanto vai ser para o CBS, tá? Assim como já tem para ICMS, hoje vai ter para CBS também, é aquele valor que vai dar direito a crédito. Okay? Isso vai gerar uma desvantagem competitiva para as empresas do Simples, né? Porque hoje você compra de uma empresa do Simples, na composição do preço dele tem uma tributação muito menor de PIS e COFINS e as empresas tomam crédito a 9,25. Na nova regra, o crédito vai ser limitado ao valor que está destacado lá, portanto, vai ficar mais caro do que hoje comprar de empresas do Simples ou vai equalizar aí com as demais empresas, portanto, uma desvantagem para as empresas do Simples. O Ivan fez uma... Desculpa. Sim, o do material, sim, Romulo, vai ser enviado, tá bom? O Ivan fez uma pergunta aqui. Parece que o Ivan participou das discussões internas nossas da KPMG aqui, para essa pergunta. Esse ponto foi muito discutido nas nossas reuniões internas. E eu vi pouca discussão no mercado sobre esse ponto, Ivan, mas na nossa interna aqui a gente discutiu muito isso. Então, lendo o projeto de lei, ele é meio dúbio quanto a isso, tá? Ele, às vezes parece dar a entender que se eu estou lá em 2022 já é CBS e eu esqueci de tomar um crédito de PIS/COFINS em 2019, 2020, eu não vou poder voltar atrás porque é CBS, né? Meio esquisito, assim, se a gente lê o artigo lá que menciona isso. Mas a gente estudando, indo atrás, debruçando e discutindo, a gente chegou a uma conclusão que acho que o que o legislador ali quis dizer como vai ter uma nova obrigação acessória para a CBS, que vai estar vigente a CBS, se você não tomou um crédito em 2019, em 2018, 2020, de PIS/COFINS, não tem problema nenhum. Mas você volta lá, retifica seu FD Contribuições, retifica seu DCTF, se for o caso, 2019, 2020, lança esse crédito lá e aí faz o pedido de ressarcimento desse crédito. Okay? E reabre o prazo prescricional. Isso.
você não vai conseguir tomar esse crédito extemporâneo na CBS lá em 2022, tá? Você vai ter que voltar lá atrás, retificar tudo e aí sim usar, tá? Mas tá meio confuso mesmo essa discussão, esse ponto, tá? Uma pergunta aqui da Andréia, se o crédito poderá ser tomado sobre todo o material de consumo, inclusive material de escritório, manutenção de veículos, etc. Tudo que vier com destaque da CBS que tenha sido tributado na etapa anterior dá direito a crédito. Tudo. Independente do que for. Tá bom? Então, disposição transitória, 6 meses após a publicação da lei. Aqui, de novo, o mercado está discutindo muito isso, está dizendo que em 6 meses ninguém muda uma parametrização de SAP. SAP não faz nenhuma mudança em 6 meses, principalmente quem tem SAP. Então, o pessoal está defendendo aqui talvez um prazo maior. O governo também, nas conversas que eu vi e tal, diz que não tem problema nenhum para eles aumentar o prazo, só que eles só argumentam que quanto mais a gente jogar para frente, mais vai demorar para ter o benefício da nova regra. As devoluções que entrarem, bom, aquilo que foi vendido a 9,25, se quando entrar já for CBS, né, se a devolução for CBS, vai tomar o crédito a 9,25, porque na saída foi 9,25. E bens com base em depreciação, amortização ou cota mensal, ou seja, aquilo que eu estou tomando hoje, crédito de PIS/COFINS a 9,25 via depreciação, no momento que passa para a CBS, eu vou continuar tomando a 9,25, tá, gente? Não passa a ser 12. Continuo tomando 9,25 até acabar essa depreciação, essa amortização. E aquilo que começar após a CBS, aí sim vai ser a 12%. Okay? Aqui também é um exemplo, né, de aumento de carga, né? Porque o estoque, a depreciação compõe lá o preço de venda, o produto vendido vai ser tributado a 12%, mas o crédito será mantido a regra de 9,25. A Vanderlei aqui fez uma pergunta se no caso de crédito temporâneo de PIS/COFINS poderá lançar esses valores após, acho que já foi respondida, mas só reforçando, sim, desde que retificado aí, então o Gordão trouxe exemplo aí de um crédito de 2018, 2019 que eu não tomei, estou lá em 2022, eu volto, retifico 2018, 2019 e aproprio o crédito que não foi apropriado na época correta. Bom, e acabando, só tem um último aqui das minhas anotações de pontos de discussão, dos principais pontos de discussão que a gente tem visto aí sobre a CBS, que é o efeito rebote, que a gente está chamando, para ISS e ICMS. Hoje, ISS e ICMS, o PIS/COFINS está por dentro e o cálculo todo é por dentro. Então, quando for CBS, vai continuar sendo por dentro. Então, a própria CBS vai estar dentro do ISS e do ICMS. Hoje está 9,25, vai passar a ser 12%. Então, vai haver um aumento de base de cálculo e, por consequência, de tributação de ISS e ICMS. Ok? É isso. Agora é o Daniel Maia. Contigo, Daniel Maia. Obrigado, Gordinho. Obrigado, Roberto. Pessoal, bom dia. Só me apresentando novamente aqui, sou Daniel Maia, eu sou sócio-diretor da área de Trainer Customers, na área de comércio exterior da KPMG. Apesar de ficar baseado em São Paulo, posso garantir que 30% pelo menos, né, dos clientes que eu atendo ficam na região sul, então eu tenho um carinho muito grande aí, né, pelos 3 estados da região sul. É um prazer imenso aqui poder conversar com vocês, tem bastante amigos aqui nesse webcast, tá? Pessoal, eu vou falar aqui rapidamente dos impactos da CBS na área aduaneira. Eu tenho 2 slides, tá? Mas vou falar bastante coisa a respeito, né, do impacto tanto na importação, exportação, como regimes aduaneiros especiais, né? Então, vou iniciar aqui com informações gerais, né, alíquota, base de cálculo, etc., tanto da exportação como importação. E aí, no slide seguinte, eu vou falar dos pontos polêmicos, né, que principalmente atrelados a regimes aduaneiros especiais. A Receita Federal publicou um material com perguntas e respostas que ficou um pouquinho confuso, né? Então, muitas pessoas interpretaram que drawback vai acabar, repetro vai acabar, mas não é bem assim, né? Então, aqui acho que o objetivo é acalmar todo mundo. Vai ter impacto, sim, caso a redação original seja mantida, porém, né, não é tão grave assim quanto a interpretação inicial que muita gente adotou, tá?
Bom, pessoal, então logo de cara, lá no artigo 1º do projeto de lei 3887, né, o legislador já deixa claro aqui que a CBS incidirá sobre operações de bens e serviços, né, tanto no mercado interno como também em operações de importação. Com relação às exportações, não temos novidade, teremos não incidência de CBS e também será assegurado o direito a crédito vinculados a essas contribuições. Tá? Então, se você tem créditos decorrentes de aquisição de insumos, etc., quando você exporta o produto, você vai poder manter esses créditos, né, créditos vinculados às contribuições. Tá? Um detalhe importante aqui é com relação à exportação de serviços. Assim como o PIS/COFINS, nós não teremos incidência de CBS nas exportações de serviço, porém, para PIS/COFINS há uma condição para não incidência dessas contribuições, né, que haja, em contrapartida, o ingresso de divisas no país. Pela redação original do projeto de lei, o legislador apenas comenta que não incidirá CBS nas exportações de serviços, ainda que não haja ingresso de divisas. Tá? Lembrando que você pode sim ter a figura de exportação de serviços, ainda, né, que não tem ingresso de divisas, com pagamento em reais, etc. Tá? Então, aqui simplesmente menciona que não incidirá CBS em serviços, ponto final. Tá? Então, não tem qualquer vinculação ao local do resultado do serviço, ao ingresso de divisas, etc. Tá? Sobre a Zona Franca de Manaus, também é mantida aqui, como o Roberto já comentou, né, a isenção, né, das receitas decorrentes de venda de bens de um estabelecimento localizado fora da Zona Franca de Manaus a um estabelecimento localizado dentro da Zona Franca de Manaus. Falando um pouquinho de importações, primeiro de bens, tá? A alíquota geral da CBS na importação de bens será aquela alíquota flat de 12%. Lembrando que no anexo 2, né, tem os produtos ali sujeitos ao regime monofásico, que tem um tratamento diferente. Tá? Quanto ao fato gerador, na importação, ele será considerado ocorrido na data de registro da DI, né, submetida a despacho para consumo. Tá? Então, aqui tem um detalhe super importante. Né? O recolhimento também será através de débito automático, naquela conta vinculada ao Siscomex ou ao Portal Único de Comércio Exterior, PUComex, né, que aos pouquinhos vem substituindo o Siscomex. Então, será feito através de débito automático na data de registro da declaração de importação ou da declaração única de importação. Tá? Então, naquela conta indicada exclusiva para débito de tributos aduaneiros. Quanto à base de cálculo, será simplesmente o valor aduaneiro. Né? Então, isso aqui até nos faz lembrar, né, daquela lei 10.865 e daquelas primeiras instruções normativas, né, que foram publicadas, que trazia uma fórmula de cálculo de PIS/COFINS importação, que parecia que nós estávamos no looping, e para calcular PIS/COFINS importação precisava do ICMS, e para calcular ICMS precisava de PIS/COFINS importação. Né? Então, é uma fórmula super complexa, isso caiu em 2013, então PIS/COFINS hoje, né, desde 2013, ele já é calculado exclusivamente sobre o valor aduaneiro. Então, se a alíquota é 12% sobre o valor aduaneiro, ponto final. Ok? Aqui é importante deixar claro, tá, com relação à base de cálculo dos demais tributos aduaneiros. Né? Se for mantida a legislação atual do ICMS na importação, a base de cálculo do ICMS na importação é o valor aduaneiro mais imposto de importação, IPI, contribuições sociais, o próprio ICMS mais despesas aduaneiras. Tá? Então, a CBS faria, sim, parte da base de cálculo do ICMS na importação. Então, tendo uma eventual alteração de alíquota àquela que atualmente você aplica, isso vai ter impacto também no ICMS que você vai recolher nas importações. Né? Então, ele entra no conceito de contribuições sociais e, dessa forma, compõe a base de cálculo de ICMS na importação. É até interessante, né? Tem uma discussão muito grande aqui, né? Se essa alíquota de 12% ela resulta num acréscimo, né? Num incremento ou não da carga tributária. Tá? Com relação ao mercado interno, o assunto é polêmico, mas com relação à importação, hoje a maioria dos produtos tem tributação de 11,75%, a alíquota combinada de PIS/COFINS, né? Então indo para 12% não tem um impacto tão grande. E tem muitos produtos também que tem aquela figura do adicional de COFINS, né? Então não é 11,75%, é 12,75%, sendo que esse 1% do adicional de COFINS ele é considerado como custo para a empresa, tá? Ele é cumulativo, né? Não entra no princípio da não cumulatividade. Tá? Com a CBS isso acaba, então a gente não vai ter a figura aqui de um adicional de CBS, isso não vai existir,
Então, é uma boa notícia, toda contribuição recolhida na importação, você vai poder, como regra geral, se creditar, tá? No princípio da não cumulatividade. Ainda sobre importação de bens, né, o contribuinte da CBS será o próprio importador, ou, né, caso haja aquisição de um bem entrepostado, né, um bem que esteja no entreposto aduaneiro, no regime especial, aduaneiro especial, o adquirente desse bem entrepostado é que deverá recolher o imposto de importação. Uma questão que surge muito aqui é com relação às importações indiretas, né, importação por conta e ordem e importação por encomenda. Lá no artigo 65 do projeto de lei, está claro que haverá solidariedade, né, de recolhimento da CBS entre a trading company, né, ou empresa comercial importadora, e o encomendante ou adquirente da mercadoria. Tá? Então, precisa realmente ficar super atento a essa questão, né, porque haverá uma responsabilidade solidária de recolhimento entre os envolvidos, né, entre os intervenientes dessa operação. Falando um pouquinho de importação de serviços, a alíquota também de 12%. Tá? O fato gerador da CBS na importação de serviços ocorre na data do pagamento do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa de contraprestação pelo serviço. Né? O contribuinte é o tomador ou adquirente desse serviço, tá? Assim como já acontece hoje com relação a PIS/COFINS de importação, e a base de cálculo é o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido como contraprestação pelo serviço antes da retenção dos tributos. Tá? No próximo slide, quem está pilotando? Obrigado. No próximo slide, que é meu último slide, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui dos pontos polêmicos da CBS, né? Como eu falei, muitos deles atrelados a regimes aduaneiros especiais, né? No artigo 109 do projeto de lei, há sugestão de alteração do artigo 12 da Lei 11.945 de 2010. Essa Lei 11.945 de 2010, especificamente o artigo 12, é a base legal para suspensão de PIS e COFINS de importação e demais tributos aduaneiros nas importações ou aquisição no mercado interno sob os regimes de drawback e também recof. Tá? Então, a base legal que você tem para não pagar os tributos aduaneiros, tanto na importação, né, e também os tributos incidentes na aquisição no mercado interno, de insumos sob regime de drawback e recof, para você industrializar e posteriormente exportar o produto final, essa Lei 11.945. A sugestão de alteração aqui é simplesmente suprimir PIS e COFINS da redação, então excluir o PIS e COFINS da importação, da redação, e não incluíram a CBS na redação da Lei 11.945 de 2010. Tá? Então, a redação ficaria simplesmente assim, né? Aquisição no mercado interno ou a importação de forma combinada ou não de mercadoria para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado poderá ser realizada com suspensão de II e IPI, ponto final. Ele não estende esse conceito à CBS. No entanto, no artigo 81 do projeto de lei, tem um detalhe super importante, tá? O legislador deixa claro que a suspensão do pagamento de II, como vocês estão vendo aí na tela, né, ou do IPI, vinculado à importação em decorrência de aplicação de regimes aduaneiros especiais, também implica a suspensão da CBS. Tá? Então, nós interpretamos da seguinte forma isso. Tá? Se você está importando um insumo sob drawback ou recof, haverá sim a extensão da suspensão do II e IPI para a CBS. Então, você não paga CBS, né, da suspensão de CBS da importação sob esses regimes aduaneiros especiais. No entanto, ficou descoberta a questão da aquisição de insumos no mercado interno. Como você pode verificar, aí no artigo 81, ele só diz que a suspensão do II e do IPI vinculada à importação, mas ele não traz a extensão para aquisição no mercado interno. Então, resumindo, né, pela redação original, importou insumo, terá suspensão de CBS sobre recof e drawback. Mas se você adquirir o insumo no mercado interno, hoje você tem suspensão de PIS e COFINS, mas você não terá suspensão de CBS. Não haverá base legal para isso, tá? Tanto no drawback quanto no recof. Com relação ao drawback e isenção, né, lembrando que o drawback nós temos duas modalidades, né, eu costumo brincar que o drawback é como se fosse um engove, né, um é antes, que é o drawback suspensão, e outro depois, que é o drawback isenção, tá? No drawback isenção, tem uma sugestão de alteração muito parecida, né, que está lá no artigo
na verdade, sugestão de alteração da Lei 12.350, no artigo 31, que é a base legal também para isenção, né, ou alíquota zero de tributos aduaneiros nas importações ou aquisição no mercado interno sob drawback. Aqui também suprimiram PIS/COFINS, não incluíram a CBS, tá? E não tem base legal para suspensão, para isenção ou alíquota zero de CBS em importações ou aquisição no mercado interno sob drawback e isenção, né? A gente não pode aplicar o artigo 81 porque ele é específico para suspensão. No caso de drawback e isenção, nós estamos falando de isenção ou alíquota zero de CBS, tá? Então, naquele artigo específico de isenções de CBS, não incluíram drawback e isenção. Então, aqui nós interpretamos, né, que se a redação original for mantida, no drawback e isenção, tanto na importação como na aquisição do mercado interno, você não pagará IPI, porém terá incidência normal de CBS. Tá? Tem um efeito de fluxo de caixa relevante aqui, né, Daniel? Eu acho que a gente apesar de se aplicar da regra lá de ressarcimento, etc., se isso funcionar de fato, não terá efeito econômico, mas você tem um efeito temporal aí de, sei lá, 3, 4, 5 meses entre o que você teve que desembolsar na importação ou na compra no mercado interno e quando você pode restituir esse valor que ficou de crédito acumulado ou, às vezes, usar esse crédito. Então, talvez não tenha impacto econômico, mas tem, sim, impacto de fluxo de caixa, que vai contra o princípio do drawback, né? O princípio do drawback era exatamente apoiar e melhorar o fluxo de caixa, porque não tem por que você antecipar um imposto que depois vai ser isento, e a CBS aparentemente esqueceu, né, o projeto de lei esqueceu de contemplar essa parte aí. Exatamente, né? E o grande objetivo de drawback, né, e recoff, além, né, de questão de resultado, né, quando você de fato não paga o tributo, no caso de imposto de importação, que é custo, tá, é justamente você usufruir de um fluxo de caixa, né? Pode chegar até 2 anos aqui, que é o prazo de validade do ato concessório. Então, o impacto realmente aqui é gigante, tá? E torna esses regimes menos atrativos, né, de forma geral. Eu também tenho essa impressão, tá, Toledo, que de fato esqueceram de incluir o drawback e isenção lá na base legal para isenção de CBS nas importações, né? Então, o impacto realmente que seria muito grande. Tá? Com relação a Repetro SPED, né, nas perguntas e respostas da Receita menciona que será extinto o Repetro, tá? Não é verdade. Na verdade, se realmente a redação original for mantida, né, apenas não terá a extensão do benefício de suspensão de tributos aduaneiros para CBS, né? Aqui tem uma discussão, né? Lembrando que o Repetro é um regime tributário especial para atividade de exploração e desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, né? Tem uma discussão porque se o Repetro for considerado um regime aduaneiro especial, o que não é o que está previsto na lei do Repetro, tá? Você poderia aplicar o artigo 81 do projeto de lei, que é o mesmo do drawback, né? Então, você estenderia a suspensão de tributos aduaneiros também a CBS. Porém, pela redação da lei do Repetro, ele trata o regime como regime tributário especial e não como regime aduaneiro especial, tá? Então, tem uma questão polêmica que precisa realmente ser retratada aqui para que você não pague CBS nas importações realizadas sob Repetro, tá? Com relação ao REID, né, o REID, aqui a situação realmente já é um pouco mais séria, porque ele é um benefício totalmente atrelado a PIS e COFINS, né? E o projeto de lei simplesmente sugere a revogação, né, da Lei 11.488, dos dispositivos específicos para o REID, né, capítulo 1 e capítulo 2, e com essa revogação o REID sai de cena, então deixaria de existir, né? O REID é um regime especial de incentivo para desenvolvimento da infraestrutura, né? Muito utilizado, tem impacto grande na região sul, né? Várias empresas no setor, na região utilizam esse regime, então ele deixaria de existir, isso está super claro, pela revogação dos dispositivos da Lei 11.488, né? Reporto também, né, tem impacto, o reporto é o regime tributário de incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária. A alteração que está sendo feita aqui também é suprimir PIS e COFINS do benefício, né? O benefício seria totalmente atrelado a IPI e a imposto de importação, só que o reporto tem uma situação um pouco mais séria, porque o regime em si, ele vence no final do ano,
né? Então, se não tiver uma lei estendendo a aplicação do benefício, né, que é a Lei 11.033, que prevê a aplicação do reporto até o final, até dezembro de 2020, esse regime, de fato, ele sai de cena entrando ou não a CBS. Tá? Então, o reporto é o regime que possivelmente não teremos em 2021, ainda que não haja CBS e não, nesse caso não teria qualquer tipo de possibilidade de habilitação, novas habilitações ao regime. Tá? REPES, né, também o regime especial de tributação e plataforma de exportação de serviços, tecnologia de informação. Aqui também, né, foi suprimido o PIS e COFINS, não incluíram a CBS, né, e o benefício fica totalmente atrelado aqui à suspensão de imposto de importação. Tá? RECAP, né, acabei não colocando no slide, mas é importante comentar, né, que é o regime especial de aquisição de bens de capital para empresas exportadoras. O RECAP também, assim como o REID, ele seria totalmente revogado com o projeto de lei da CBS, né, ele revoga a Lei 11.196, o capítulo 2 dela, que trata exclusivamente do RECAP, o RECAP sai de cena. E, por fim, né, um programa que me deixa bastante triste aqui, que eu gosto de trabalhar muito com esse regime, né, que é o REPETRO, desculpa, que é o Reintegra, né, o projeto de lei sugere aqui a revogação da seção 6 do capítulo 1 da Lei 13.043. Essa Lei 13.043, de 2014, é a lei que reinstituiu o Reintegra no nosso ordenamento jurídico, né? E aí, com a revogação dessa lei, o Reintegra sai de cena, tá? Então, a gente não poderia fazer novos pleitos da Reintegra, tá? Isso até é complicado, né, Toledo, porque a gente vem trabalhando forte naquela tese que nós temos aqui, né, de potencializar o Reintegra em até 2 pontos percentuais. Hoje o Reintegra está 0,1, né, através dessa tese que nós desenvolvemos, nós conseguimos chegar até 2,1, né? Quando o Reintegra era 3, chegávamos a 5, né? Ou seja, sempre 2 pontos percentuais a mais, né, que dá um impacto bem interessante, né? Algumas empresas que exportam um volume razoável conseguem, de fato, recuperar um percentual interessante da receita de exportação. Mas o Reintegra sairia de cena caso caso seja aprovada, seja publicada a lei ordinária da CBS, né? Só pegando uma pergunta aqui da Aline, quem já tem o REID habilitado em 2020 ainda estará em vigência em 2021, poderá continuar utilizando ou perderá o benefício? Ótima pergunta, tá? No REID, né, tem um dispositivo, né, que diz que a apropriação do crédito que trata o caput, que é especificamente do REID, isso está no projeto de lei, né, ficará sujeita às correlatas legislações das contribuições para PIS, PASEP e COFINS anteriores à entrada em vigor desta lei, inclusive em relação à alíquota aplicável no cálculo do seu valor. Tá? Então, o legislador que deixa claro, né, que quem tem o REID aprovado está dentro do período de vigência, né, do REID, tá? Você pode sim continuar usufruindo, que prevalecem as condições anteriores à publicação da CBS. Né? Então, aqui fica uma boa notícia. Porém, a partir de 2021, você não poderá fazer novas habilitações ao programa. Tá? Eu não sei se eu passei alguma pergunta aí, né? Esses aqui são os impactos. Tem umas perguntas aqui. Uma delas é sobre, que é do Luiz Carlos, é sobre serviço importado, se continuam sendo tributados e se poderia falar novamente sobre a base de cálculo. Ah, bacana, bacana. Sim, serviços importados continuam sendo tributados, né? A alíquota flat é a alíquota de 12% normal, tá? Lembrando que o fato gerador, na data do pagamento, do crédito ou da entrega, do emprego ou da remessa de contraprestação pelo serviço, né? Contribuinte é o tomador ou adquirente do serviço, e aí, respondendo a tua pergunta, a base de cálculo é o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido como contraprestação pelo serviço antes da retenção de tributos. Tá? Então, é o próprio valor do serviço antes da retenção dos tributos, aplicando a alíquota de 12%. Okay? Tem uma pergunta do... Desculpa. Só um detalhe importante, Toledo, com relação à importação de serviços, né, tem uma ampliação do conceito de serviços aqui. Né? Ele estende também para qualquer tipo de bens intangíveis. Tá? Então, é importante tem que ficar ciente aqui que algumas novas operações aqui poderão ser tributadas com a CBS, né, com essa ampliação de conceito. Ok.
Tem uma pergunta do Adriano, se uma operação beneficiada com a redução de alíquota da contribuição na importação do artigo 3º da 11.484, no caso do PADIS, se será extinto. Pelo projeto de lei, tá, não haverá extinção. Ok? Então, você poderá se usufruir dessa alíquota reduzida. Não há qualquer menção no projeto de lei. Tá? Eu só vou fazer um double check aqui. Teve várias alterações de legislação no final do projeto de lei lá, tá? Mas pela análise que eu fiz aqui, não me lembro de ter identificado o impacto na relação ao Paris. Ok, o RECOF continua pós-CBS, né? Sem dúvida, a RECOF continua, né? O impacto no RECOF é só que com relação à aquisição de insumos no mercado interno e que, pela legislação original, teria incidência de CBS, né? Na importação tem suspensão, porque aplica o artigo 81 do projeto de lei, porém na aquisição de insumos no mercado interno teria incidência de CBS. Tá? Agora, é importante deixar claro, né, que essa redação passará aqui por diversas alterações. Eu mesmo estou participando de várias ações estruturadas aqui para propor alterações antes da publicação da lei ordinária. Né? E uma dessas alterações é justamente esse impacto no drawback, suspensão, isenção e no RECOF. Ok. A gente tem algumas perguntas aqui que depois eu vou voltar com o Gordião, mas então eu vou pular algumas perguntas que são mais específicas aqui, não são de aduaneiras. Eu vou seguir aqui com uma pergunta que é a seguinte: no caso mesmo com a implantação da CBS, a pergunta do Douglas aqui, teremos direito ao reintegra referente ao período de PIS e COFINS? Você terá direito, né, até a publicação da lei ordinária, né? Então você aplica normalmente, porque o reintegra ele é pleiteado trimestralmente, tá? E aí considera as condições vigentes no momento daquele trimestre, né? Vigentes no trimestre que você faz o pleito ao reintegra. Então sim, prevalece até o momento da publicação da lei ordinária, né, que sugere essa revogação da lei 13.043. Boa. E empresas preponderantemente exportadoras, elas podem solicitar a suspensão, creio aqui que fala PIS e COFINS, hoje elas podem solicitar a suspensão de PIS e COFINS na aquisição de insumos, embalagens, materiais, né? Eu acho que a pergunta aqui é se isso vai ter para a CBS também. Exato. Tem sim essa previsão, né? Não há, pela legislação, não seria extinta essa possibilidade de pleito, né? Tanto com relação à CBS, né, como também fica mantida aquela questão que alguns estados têm para ICMS com relação à preponderantemente exportadora, né? São Paulo tem o RESE, né? No Rio de Janeiro tem o regime específico, tá? Então não altera nada com relação à CBS na preponderantemente exportadora. Prevalece as condições que hoje são aplicáveis a PIS/COFINS. Legal. Tem uma pergunta também da Marisa aqui. Se esse tema que você acabou de comentar dos serviços, Daniel, que está ampliando aí o conceito de serviço, se isso significa que os royalties e taxas de franquia passarão a ser tributados. Estamos entendendo que sim, né? Exato. Um aumento de custo relevante, embora serão tributados, mas também gerarão direito a crédito, né? Porque vai ter um impacto em fluxo de caixa, mas não necessariamente em impacto econômico, porque você recupera isso via crédito, né? Exato, tem um desembolso inicial para pagamento da contribuição, porém você se acredita e debita na operação futura tributada. Legal. Tem mais perguntas aqui, mas vamos deixar para a parte final. Aliás, eu acho que podemos falar delas agora. Eu não sei, Daniel, se... Eu estou vendo um slide aqui que é o próximo, que teria encerrado a tua parte. É isso mesmo? Isso. Eu só tinha 2 mesmo. Fui rápido aqui. Muito bom. Muito obrigado, Daniel. Gordinho, podemos voltar um pouco aqui. Temos algumas perguntas para ti aqui. Deixa eu só voltar aqui. Só não me pega no contrapé, né? Só que a gente combinou. Só que a gente combinou, beleza. Então, vamos lá. Tem uma pergunta sobre retenções aqui, que hoje a gente tem, no caso de compra de autopeças, etc., tem retenção, se isso vai manter, ou se isso acaba com a CBS. Não, né? Tipo, não, porque a autopeça sai do regime diferenciado e passa para a regra geral, né? E a Laís também pergunta aqui se as demais retenções, aquelas de 465, que é a PIS, COFINS e a contribuição social, teoricamente fica só a contribuição, né? Exatamente, isso aí. Tá bom. Eu te mandei outras 2 ali, vamos ver aqui, que eu recebi alguma coisa por WhatsApp também. Se a questão da FD contribuições, da extinção, etc.
se vai ter alguma alteração ou extinção da FD Contribuições, né? Eu acho que não, só vai ter que ter alteração de layout, né? E algumas alterações de layout e tal, mas eu não vejo por que extinguir o FD Contribuições. Ele serve perfeitamente para a CBF. Claro, tem que fazer algumas adaptações. Tá bom. Uma outra pergunta, se o XML passará a constar aí a ter a CBS destacada? Necessário, né? Necessário. Sem né? isso não é possível. Lembrando que hoje já tem, né? No XML já tem o campo lá que está se informar o PIS e COFINS, ele só não aparece no DANF, né? Então agora, e também não é um campo obrigatório, né? Você consegue transmitir sem estar preenchido esses dois campinhos. Mas ele vai ter que ser obrigatório, em vez de ser PIS e COFINS, tem que ser CBS, e eu acho não, deveria vir no DANF também. Ok. E sobre a recuperação de crédito, Gordinho, se eu destaquei CBS a maior, a CBS está por fora, né? Ou seja, eu tô claramente repassando ali o destaque, né? Estou claramente repassando o custo dessa CBS para o meu cliente. E aí, se eu destaquei a maior, como é que eu faço? Eu posso ir lá recuperar ou vai se aplicar o 166 do CTN, que diz que é quem assumiu o encargo que pode buscar de volta o valor? É uma pergunta que a gente não tem uma resposta clara, né? Isso realmente tem essa dúvida, mas assim, se a gente seguir a analogia do custo que é por fora, que quem está arcando com esse custo é o comprador e seguir a regra do como serve hoje para o IPI, quem tem direito a recuperar essa CBS é o comprador e não o vendedor, né? Só que, de novo, né, gente, vamos pegar aqui uma analogia. O momento que o legislador diz que dará direito a crédito à CBS destacada em documento fiscal, se ele recolheu a maior e destacou a maior, quem adquiriu, teoricamente, vai tomar esse crédito a maior, né? Então talvez aí já mataria essa questão, né? Mas realmente é um ponto aí a ser observado e como que vai vir a regulamentação disso. Bom, essas coisas ao vivo tem disso, né? Minha filha veio dar um oi aqui. Mas, Gordinho, esse tema aí, eu estava pensando, porque o grande problema vai ser para o varejo, né? Porque no varejo você está vendendo para um cliente que não recupera o crédito, e eu acho que tem dois pontos aí para a gente pensar. O primeiro é que, normalmente, quando o destaque é a maior de forma incorreta, o comprador não deveria tomar o crédito além do que foi destacado, pelo menos essa é a regra de CMS. E o segundo, isso para a gente ficar refletindo, né? O segundo é que, no caso do varejo, o comprador não toma crédito. Então, vai criar um problema, e infelizmente um problema para nós, né, que trabalhamos muito com recuperação de crédito também, porque vai ser difícil a gente ir lá e pegar juntar todos os clientes, né? Pegar todos os clientes. Mas hoje para o IPI, né, nesses casos, né, a gente já não precisa pegar essa... Existem diversas teses e argumentos em que não se precisa, quando é para consumidor final, com pessoa física, não se precisa pegar essa anuência, né? Porque, por óbvio, ele não recuperou esse crédito, então esse crédito é do vendedor, né? Então, nesse caso, seguindo essa lógica, é claro, né, a gente está aqui sobre interpretações e construções de teses e argumentos, a gente poderia seguir essa linha de raciocínio também, tá? Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta também do André aqui, se toda e qualquer aquisição para ativo imobilizado dará direito ao crédito destacado no documento fiscal ou terá alguma limitação? Tudo aquilo que for destacado em documento fiscal dá direito a crédito. Entendido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ok. Eu acho que de perguntas é isso. Então, a gente segue aqui. Obrigado, Gordinho. Obrigado, André. Nós vamos falar um pouquinho aqui dos potenciais impactos aqui para os setores na região, né? O primeiro impacto, empresas prestadoras de serviço vão ter um grande impacto aqui, e aqui a gente tem que segregar, talvez, em dois tipos de prestadores de serviço. Se a gente está falando de prestadores de serviço que atendem pessoas físicas, como hospitais, escolas, enfim, outros profissionais aí que trabalham com pessoas físicas, talvez o impacto seja muito maior, né? Porque
Hoje, os prestadores de serviço normalmente tributam ali a 3,65, vão passar a tributar 12 e esse aumento de carga vai ser repassado diretamente no preço, isso vai gerar um impacto de aumento de custo do serviço. No caso de prestadores de serviço que trabalham cujos clientes são também contribuintes da CBS, são grandes empresas, o impacto talvez tende a ser um pouco menor, porque vai repassar isso no preço, mas o cliente vai poder tomar crédito, já que é possível tomar crédito de toda e qualquer aquisição de serviço. Então, tem dois tipos de impacto, mas, de fato, mesmo para aquelas que vão poder repassar no preço e vai haver um aumento de compensar com crédito, vai haver o impacto de fluxo de caixa. Para aquelas que não repassam, não conseguem, o cliente não consegue aproveitar o crédito, vai ter um impacto econômico de aumento de custo de serviço. Impacto direto aí para quem tem um outro impacto aqui para quem está no lucro presumido e muda, que hoje está no regime cumulativo, não vai mais ter essa opção, vai ser todo mundo regime CBS, 12%, então tem um aumento de carga de 3,65 para 12%. O Daniel já explorou bem a questão da extinção do REID, pode gerar impacto, a gente tem projetos aqui na região, vai gerar impacto grande aí. Repeto também, o Daniel já falou aí. A questão uma questão relevante também aqui é que fica mais clara a apropriação de crédito, né, relacionado a receitas isentas, isso era tema de muitas discussões, acho que isso esclarece. Setor de agribusiness, que é um setor bastante relevante aqui na região, vai ter impacto por conta da oneração dos insumos, isso é bem relevante. Como consequência, a gente deve ter aumento no custo dos alimentos, infelizmente, isso é um tema que talvez as empresas consigam fazer os seus lobbies aí para isso não passar, mas se passar do jeito que está, vai ter impacto sim para as empresas do setor de agribusiness. A questão aí de regra transitória, a gente já falou bastante, aí a questão dos estoques é um tema relevante. E para o varejo, a gente tem muitos impactos, o varejo também é um setor bem relevante aqui na região, tem muitos impactos, desde a questão dos estoques de abertura, assim como a questão do IPI, que não entra na base, que hoje entra na base de cálculo do crédito e não vai entrar depois da CBS, então são impactos aqui relevantes que afetam as várias empresas aqui da região. Não sei se nós temos outras perguntas aqui, vamos ver. Eu acho que não temos novas perguntas. Bom, temos mais algum slide aqui, Gordinho? A gente já está... não, já está na reforma do Rio Grande do Sul. Então, considerando que a gente está aí... cobriu aqui, eu acredito, os principais pontos aqui da CBS, a gente pode, então, aproveitar esses minutos finais aqui. Então, eu passo a palavra... Também aqui não temos outras perguntas, então a gente pode seguir aqui. Passo a palavra para o Adriano Rosa aqui, para fazer um resumo aqui, né, Adriano, da reforma no Rio Grande do Sul. Para os que eventualmente forem sair da apresentação agora, já que a gente encerrou a parte da CBS, conseguimos encerrar aí com 6 minutos adiantados aqui, eu agradeço, nós todos aqui agradecemos bastante a participação de vocês, é muito importante esse apoio, esse prestígio que vocês sempre nos dão aqui, os nossos eventos sempre são bem frequentados, um público bastante qualificado e também numeroso aqui, muito obrigado a todos vocês, isso é importante porque a gente gosta de fazer os eventos, a gente quer continuar fazendo os eventos, então obrigado por prestigiarem. Certamente nós teremos um novo evento sobre esse tema ou sobre o IBS, né, o que passar que for aprovado aí, aliás, a gente espera que um deles, né, seja aprovado, se for o IBS ou se for a CBS, enfim, o que passar aí na Câmara e no Senado e for aprovado, a gente vai fazer um novo evento, vamos convidar todos vocês. Então, muitíssimo obrigado a todos e aos que forem continuar aqui para ouvir sobre a reforma do Rio Grande do Sul, continuem conosco e obrigado pela participação. Adriana, contigo. Ok, Toledo. Obrigado, Toledo. Obrigado, Daniel, Roberto. E conforme o Toledo até comentou no início, a reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul ela não estava, né, em nosso escopo de debate hoje. Só que nos últimos dias, devido à relevância que nós temos acompanhado no mercado, nós entendemos
por importante colocar esse último slide, em que temos aqui bem resumido, para tratarmos do que está sendo discutido de reforma tributária no estado do Rio Grande do Sul. Bom, o que é importante dizer? Que o governo do estado gaúcho, ele é totalmente adepto à reforma ampla que está se discutindo no Congresso Nacional, e o governo do estado gaúcho, ele gostaria de antecipar a reforma para o ICMS, ainda que não se passe no Congresso Nacional uma reforma ampla e somente a CBS, o governo gostaria sim de que se tenha uma reforma tributária inovadora no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio... Me permite só fazer um complemento Por favor. dessa parte que você falou em específico. A gente está vendo um movimento bastante forte em vários estados para questões de mudanças da legislação do ICMS interna. São Paulo fez uma agora fortíssima, ele revogou muitos incentivos fiscais, muitos mesmos, que vão acabar agora em dia 31 de outubro, 31 de dezembro. E a gente está vendo movimento em diversos outros estados indo nessa linha, fazendo uma reforma, tentando fazer uma reforma totalmente ampla, como essa do ICMS, ou uma um pouco menor, mas muito agressiva, como essa de São Paulo. E há rumores de que os estados estão fazendo isso, que eles andam acreditando que vai passar a PEC do Baleia Rossi. No momento que passa a PEC do Baleia Rossi, vai ter o tal do fundão lá de compensação para eventual perda de determinados estados. Então, os estados já estão se antecipando, então eles estão tentando aumentar a arrecadação ao máximo agora, para no momento que se passar a PEC do Baleia Rossi, e eles forem ver, não, mas o estado não perdeu 80, o estado perdeu 100, 110, 120, e aí eles receberem mais nessa compensação. Tá? Então, é só fazer esse adendo inicial, que vai bem em linha com o que você estava falando. Okay? Ótimo, Roberto. Muito obrigado aí pela contribuição. Aqui na região sul do Brasil, por enquanto, somente o Rio Grande do Sul tem proposto. É importante a gente voltar a 2015, o estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos aqui uma alteração nas alíquotas do ICMS, em que saímos aí da alíquota ordinária, a título de exemplo, 17% para 18%, e todos os governos vinham discutindo essa redução de alíquota. E uma das propostas de campanha do Eduardo Leite era reduzir a alíquota do ICMS, ou melhor, voltar ao patamar inicial que nós tínhamos antes, né? E o que o governo diz hoje? Na situação fiscal que está o estado do Rio Grande do Sul, é impossível a gente voltar para a alíquota ordinária de ICMS de 17% sem que tenhamos uma reforma tributária compensatória. Nós devemos compensar essa redução de alíquota de ICMS. Né? Então, aqui nós botamos as principais mudanças. Então, uma simplificação e redistribuição da carga tributária. O que isso significa? Nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul 5 alíquotas de ICMS. A proposta é que tenhamos somente 2, 17% e 25%. Alguns setores, alguns itens relevantes para a nossa economia, que é gasolina, álcool, energia, comunicações, hoje está em 30%. Nós teríamos aí já em 2021 uma redução drástica de 30% para 25%. Os demais produtos que hoje estão tributados, a alíquota de 18%, nós teríamos aí uma regra de transição de 3 anos, onde em 2021, 17,7%, 22, 17,4% e 2023, 17%. Então, de fato, é uma simplificação, onde se teríamos somente 2 alíquotas. O governo também ele propôs um estímulo à economia, uma atividade econômica após Covid. Então, precisamos sim dar um gás na economia após Covid. Então, está na proposta do governo gaúcho a redução da alíquota nas compras internas entre pessoas jurídicas para 12%. Então, compras entre empresas no estado do Rio Grande do Sul, a alíquota seria de 12%, igualando também as aquisições interestaduais. O que significa? Um estímulo financeiro para as empresas gaúchas, ao passo em que eu conseguiria ter uma redução do custo do ICMS,
então compras internas a 12%, e também estimular vendas de máquinas e equipamentos do Estado gaúcho. Outra medida, redução do prazo de creditamento do ICMS, dos bens do ativo SIAP. Hoje, quando as aquisições são internas no estado do Rio Grande do Sul, o SIAP pode ser apropriado em 24 vezes. Mercadorias importadas e compras interestaduais, o SIAP pode ser apropriado em até 48 vezes. A proposta do governo é que o SIAP seja apropriado de forma integral no momento da aquisição. Seria uma ótima medida. Nós temos alguns contrapontos aqui. Essa medida de apropriação integral do SIAP, ela deve ser aprovada no CONFAS. Então, essa medida tem que ser aprovada pelos demais membros da federação no CONFAS. O governo também propõe uma devolução parcial dos créditos de ICMS de uso e consumo, medida também que deve ser aprovada no CONFAS para ter validade no estado do Rio Grande do Sul. O governo não deixou claro o que seria essa devolução parcial e nem de quanto seria, mas, de fato, também é uma medida para que tenhamos fim àquelas discussões no STF sobre tomada de créditos de bens de uso e consumo, né? Devolução dos saldos credores de exportação. Bom, o estado do Rio Grande do Sul tem diversas limitações para transferências de crédito de ICMS para as empresas exportadoras. Uma empresa, por exemplo, que fatura 140 milhões de reais, ela consegue comprar bens do ativo somente limitado ao ICMS do documento fiscal, muito restrito. A proposta do governo é que seja possível as aquisições de máquinas e equipamentos no estado do Rio Grande do Sul, pagamento integral do documento fiscal com os créditos de ICMS, né? Tendo uma ordem, então pega os saldos credores gerados no estado do Rio Grande do Sul e efetua o pagamento dessas aquisições. Faltando o saldo credor, eu puxaria das compras interestaduais. Estimula a importação pelo estado do Rio Grande do Sul. O que o governo propõe? É criar a espécie de cola, né? Pegar os incentivos fiscais que estão sendo concedidos pelo estado de Santa Catarina e Paraná e conceder os mesmos benefícios no estado do Rio Grande do Sul para que a importação também possa ser feita no estado do Rio Grande do Sul, como se fosse a ideia de cola. Hoje nós temos aí a Lei Complementar 160 e o Convênio 190, que permite, né, os estados concederem os mesmos incentivos fiscais. Então, em âmbito do COFAS, isso já estaria coberto. Extinção do DIFAL, famoso imposto de fronteira. Então, o governo acabaria com o DIFAL. Isso é ótimo para as empresas do Simples, porque isso é um grande problema. As empresas do Simples pagavam lá seu DIFAL a 6%, diferença de 12 para 18, a título de exemplo, e não poderia tomar crédito. O governo também pretende revisar o Simples Nacional, mudando nas faixas de isenção, né? Está na proposta de incentivo do governo, da reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul, a revisão dos benefícios fiscais. O que isso significa? Extinção, de fato, da maior parcela de isenções e reduções de base de cálculo. O governo foi encomendado um estudo também em que as isenções da cesta básica ela é um imposto quase que morto para o Estado, né? E por incrível que pareça, na subcomissão criada na Assembleia Legislativa, alguns setores estão pedindo o fim da isenção. Um dos exemplos é o setor de transporte. Hoje o transporte no estado do Rio Grande do Sul ele é totalmente isento e o setor está pedindo o fim da isenção. O que o setor argumenta? O ICMS ele é problemático, é uma concha de retalhos, e essa isenção, muitas isenções, como é o exemplo do serviço de transporte, ele é um imposto em cascata, ele acaba tendo um imposto cumulativo. Por quê? O serviço de transporte, um exemplo, ele aplica a isenção e não toma crédito de nada. Então, o próprio setor de transportes, o que ele propõe? Acabar com a isenção permite uma tomada de créditos maior, ao passo em que eu consigo repassar para o meu cliente o ICMS destacado, também gerando crédito na cadeia seguinte. Então, há muitas distorções e que se pretende mexer nisso, né? A criação do fundo devolve ICMS. O que isso significa? Nós temos aqui, falando dos créditos presumidos, 3 tipos de créditos presumidos. São os créditos presumidos contratuais, são os acordados com empresas
fora do Estado para atrair investimentos. Isso o governo disse, eu não vou mexer nos créditos presumidos contratuais, porque uma vez contratado não há por que quebrar esse acordo com as empresas, e os créditos presumidos setoriais, que são aqueles também chamados de não contratuais. Então, esses créditos presumidos não contratuais ou setoriais, eles serão mantidos. Porém, 10% desses créditos presumidos deverá ser destinado a um fundo criado, que é o Fundo Devolve ICMS. Muito importante, as isenções dos insumos agrícolas e fertilizantes no estado do Gaúcho serão mantidas. 10% das isenções dos insumos agrícolas e fertilizantes, esse valor de 10% também deverá ser contribuído ao fundo. O que se percebe nisso? O Toledo acabou de falar no último slide, que os insumos agropecuários eles podem ter um aumento de carga tributária por conta da CBS. Ao passo em que eu tiro 10% do benefício das isenções dos insumos agrícolas e fertilizantes, também pode contribuir para um aumento de carga tributária. Então, aqui, eles estão com muita discussão com o governo sobre esse possível aumento de carga tributária. O governo fez um estudo que oficialmente seria menos de 1%, mas a discussão realmente existe, né? Esse fundo também ele teria como fundamento devolver parte do ICMS para as famílias que tenham renda até 3 salários mínimos. Dá de fato uma equidade, né? Porque que nem a questão que nós estamos falando da redução de base de cálculo, uma pessoa que tem um salário mínimo paga o mesmo ICMS de uma pessoa que tem uma renda muito mais alta, né? Então, o que se faz? Vamos botar uma equidade tributária para todo mundo e as famílias com renda mais baixa têm uma evolução do ICMS. Né? O governo também propõe uma modernização tributária, medida de combate à sonegação. O que isso significa? Fazer estímulos para que o contribuinte solicite a nota fiscal no ponto de venda, criar comissões específicas dentro da Receita Estadual de estudos à sonegação fiscal e contrabando. E o governo também traz o princípio dos países evoluídos, que é tributar menos o consumo e mais o patrimônio. Então, o governo pretende ter medidas compensatórias, a título de exemplo, hoje a alíquota do IPVA para automóveis é 3%, então o governo ele aumentaria a alíquota de IPVA para 13,5% e também a isenção para veículos somente acima de 40 anos. Então, veículos acima de 40 anos não pagaria mais IPVA, perdão. Hoje, essa isenção é somente para veículos até 20 anos. Novos cálculos para o bom motorista e novas alíquotas para o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causas Mortes e Doação. Hoje existe uma tabela no estado do Rio Grande do Sul em que causas mortes, essa tabela pode chegar até 6%. O imposto de doação é 13,4%, então teria aí um aumento entre 7% e 8%. O que isso significa? Nós temos percebido aqui no estado do Rio Grande do Sul um grande movimento para acelerar os planejamentos sucessórios, né? Porque a partir de 2021, o imposto de transmissão ITCMD já teria um aumento de alíquota. Então, algumas empresas, famílias, constituições de holding que envolvam todas essas questões já estão discutindo isso de forma antecipada para 2020. O que isso significa? De fato, uma modernização. Isso parece um presente muito bonito, bem empacotado, muito bonito, mas quando a gente abre o presente, a gente começa a ver alguns problemas, né? E a Assembleia Legislativa tem levantado diversos pontos aqui. Um deles, a subcomissão criada pelo deputado Giuseppe, traz o seguinte, e muito importante, nós estávamos vendo isso e nos chamou a atenção. Existe um artigo na Constituição Federal que diz que fundos devem ser constituídos somente via legislativo. Então, não caberia ao Poder Executivo constituir nenhum fundo, somente
Assembleia Legislativa constituir um fundo. Então, do jeito que está a proposta, há uma chance desse fundo do Estado sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade questionando o fundo, como já aconteceu com o Estado do Rio de Janeiro, né? Há uma questão também muito importante da forma como está na proposta, dá muito poder para o Poder Executivo tratar das questões do fundo e o Poder Executivo destinar os investimentos do fundo. O que a Assembleia Legislativa comenta? Isso deixa um pouco aberto para que próximos governantes não tão diretos e acomedidos com a situação fiscal gerar o Estado um problema maior. Então, há uma grande briga aqui sobre a gestão do fundo. Se mudanças no fundo seria via legislativo ou via executivo. E o que nós temos visto também? Os setores. Nós temos visto muitos setores contrários à proposta de reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Comecei falando um presente muito bonito, então a gente começa a abrir esse presente e a gente começa a ver muitos problemas. Setores estão dizendo, e a Federação, que é a federação que unifica todos os setores, está dizendo o seguinte: isso é um aumento de carga tributária disfarçado. O governo lançou essa proposta em julho para a sociedade. Em agosto, foi enviado para a Assembleia Legislativa. Muito pouco tempo de discussão. E essa proposta de reforma tributária, ela tem um pedido de urgência na Assembleia Legislativa. Esse pedido de urgência vence dia 16 de setembro. Tá? Então, dia 16 de setembro é o dia da votação da reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul, até porque, para ter alguma vigência em 2021, obedecendo o princípio da noventena, o princípio constitucional, ela deve ser votada até o final do mês de setembro. E os setores não estão muito favoráveis com isso. Saiu uma matéria até no dia 8, agora dia 8 de setembro, na mídia no Estado do Rio Grande do Sul, que a Federação fez uma pesquisa, uma conversa com os deputados, e 35 deputados já deram uma intenção de voto contrário a essa reforma tributária. Nós temos 55 deputados. Então, por maioria simples, nós deveríamos ter no mínimo 28 para a aprovação dessa reforma. Então, se nós temos 35 já deputados contrários, há uma chance dessa reforma não ser aprovada. O governo tem lutado, o Eduardo Leite tem dito que ele pode aceitar as propostas dos setores e ajustar isso via emenda. Então, o que nos fica aqui como mensagem, de fato, seria uma grande mudança, uma grande inovação em termos de ICMS, mas como envolve muita gente, é o exemplo, um outro exemplo que se tem é dos municípios. O fundo, ele tem uma contribuição, o fundo devolve ICMS de 10% das isenções dos insumos agrícolas, fertilizantes e dos créditos presumidos não contratuais. Há uma corrente que entende que esses 10% é um aumento de carga tributária. Esse aumento, ele é tributo ou contribuição? Porque sendo tributo, ele deveria ser repartido com os estados. 25% dos tributos devem ser repartidos com os municípios. Então, a FAMURS, né, que é a Federação dos Municípios, já está debatendo contrários. Então, vocês estão fazendo um aumento de carga tributária, estão fazendo um planejamento fiscal da parte do fisco, um planejamento fiscal para não ter que dividir esse imposto com os municípios. Então, há uma discussão muito grande, parece ser muito bonita a reforma tributária, de fato traz uma simplificação, mas ela começou muito bem, até porque quando fala em devolução para as famílias de renda mais baixa, alguns partidos com viés mais social, ele tem um apelo, só que infelizmente no último mês e nos últimos dias a gente tem visto uma discussão muito grande dos setores contrária à reforma tributária. Então, mesmo os partidos aí que têm esse viés, no começo estavam apoiando, logo em seguida da apresentação do governador, eu ouvi um debate lá com os partidos todos e mesmo aqueles que estavam apoiando no começo, agora estão contrários. Ontem na Federação, um deputado do PT disse que é totalmente contra o projeto e tal. Então, houve uma mudança aí ao longo do tempo de posicionamento desses partidos, o que certamente vai dificultar
bastante. Nos bastidores está se dizendo que o projeto não passa. Enfim, vamos aguardar aí, né? Esse ambiente político complicado, é difícil fazer previsão, mas o fato é que está com bastante resistência o projeto. Então, esse seria um exemplo clássico muito bom de reforma tributária, que pode ser que tenhamos uma mudança cheia de retalhos e não uma reforma como deveríamos. Adriano, tem umas perguntas para ti aqui. Uma das perguntas aqui da Amanda é se essa redução, quando você falou ali da compra interna, né, que coloca 12% para equalizar com as compras interestaduais, deixar o produtor gaúcho aqui mais competitivo, etc. A pergunta é se isso é para todos os produtos ou se tem alguma lista específica, algum setor específico, alguma restrição. Não sei se você chegou a... Não há lista de produtos e nem setores por enquanto. Então, pelo menos pelo projeto, seria para todos os produtos, é isso? Exatamente. Tá bem, então tá ótimo. Eu acho que perguntas do ICMS, eu acho que é isso. O pessoal aqui está dizendo que gostou da abordagem que a gente teve em relação ao projeto. A Ângela aqui, obrigado, Ângela. E que é uma pena que os movimentos aí sejam contrários, porque, de fato, esse projeto tem bastante coisas interessantes. Eu gostaria do fundo, o Adriano já comentou, aí eu acho que o que é legal do fundo, não, perdão, dessa questão aqui da devolução para as famílias de baixa renda, é uma ideia boa. É um princípio que também está lá no projeto do IBS, não da devolução, mas da tributação, porque, por exemplo, hoje uma redução de cesta básica, ela desonera todo mundo, né? A classe baixa, a classe média, a classe alta, ao passo que o objetivo era desonerar a classe baixa. Então, a ideia de você tributar todo mundo igual, mas devolver para quem precisa, é uma ideia interessante. Na prática, a gente sabe que às vezes é difícil aplicar, mas sim, o projeto tem vários pontos positivos aqui. E aqui uma pergunta aqui do William, e se não passar, como é que fica a alíquota dos 17? O governador já disse que não volta, né? Que vai continuar os 18, né? Que está hoje, né? A alíquota geral. Exatamente. Né? 30 para combustível, etc. A ideia é que não volta, né? Embora promessa de campanha dele que voltaria, né? Que não renovaria ali esse aumento de alíquota, mas na situação atual do Estado, eu acho que não tem condição de voltar mesmo para 17. E aqui tem outra pergunta. Exatamente. Não, exatamente. O governador falou que o impacto seria de 2,8 bilhões de perda. Isso seria inaplicável. Então, há uma chance grande de não passar e a manutenção das alíquotas normal. Tem uma pergunta da Fabiane aqui também, se na proposta do governo, se os incentivos fiscais que encerram agora em 31 de dezembro, se eles seriam renovados ou se teria alguma previsibilidade para essa renovação, caso a proposta de reforma não seja aprovada. Me parece, né, considerando aí as dificuldades do Estado, que talvez os incentivos não sejam renovados. Se a proposta não passar, talvez os incentivos também não sejam renovados como forma de enfim, encontrar recursos, aí, encontrar um jeito de aumentar a arrecadação, já que tem a questão da reforma. Então, não sei, me parece, né, isso aqui eu não tenho nenhuma informação concreta, se a gente tiver aí, vamos lá, mas me parece que em não passando a proposta de reforma, me parece que, bom, primeiro a alíquota não deve ir para 17, deve permanecer, e segundo que talvez tenha uma chance de não renovar incentivos que vence agora em 2020. Então, acho que tem esse risco, sim. Exatamente, é isso mesmo. Na proposta de reforma tributária, os incentivos que venceriam no final do ano seriam renovados, mas lembrando bem, muito bem colocado pelo Toledo, considerando a reforma tributária. Não passando reforma tributária, há uma dúvida, sim, e há uma chance de não ser renovado, que nem o Toledo comentou. Muito bom. É isso, Adriano? É isso. Beleza? Eu vou aproveitar aqui, se não tiver mais tema de ICMS, eu vou voltar aqui, chamar o Bordião de volta aqui, porque a gente recebeu mais umas 2 perguntas aqui. Então, Adriano, obrigado. Desculpem aí esse negócio de home office aí, você deve ter ouvido aí um guri fazendo barulho, meu filho aqui que está animado aqui. Então, a pergunta aqui, Bordião, é a seguinte: na prestação de serviço também vai ser destacado a CBS na nota de serviço? Se sim, isso vai implicar em
em alteração do layout das notas das prefeituras, né? Sim, sim. Sim, deveria, e sim, deveria haver uma adequação no layout das notas de serviço. Das prefeituras, né? E tem uma outra pergunta aqui, se a CBS vai ser só destacada em campo próprio ou se ela vai compor o valor dos produtos. Aqui eu não sei se a gente já sabe a resposta para isso, mas teoricamente ela vai ser como o IPI é hoje, né? É para ser, né? Que ela não deve entrar no valor do produto. O valor do produto aqui, né? Assim, e aí tem ali IPI, CBS, valor total da nota. É o que eu entendo também, embora que é o que faz sentido, já que ela é destacada por fora. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que... tem uma pergunta da Fabiana sobre as receitas financeiras. Bordião, não lembro. Então, a previsão é só sobre multas e juros, tá? Aplicados sobre os itens da receita bruta, tá? Esse aqui é um ponto de discussão. Então, em princípio, a receita financeira, a aplicação financeira, se não é a atividade da empresa, a gente volta para aquele conceito de receita bruta do 1598 lá, em princípio não haveria tributação, tá? Mas, enfim, isso depende também de alguma alteração. Beleza. Vamos aproveitar o último aqui. Eu não sei, eu acho que da CBS foi tudo. Adriano, só tem mais uma aqui do ICMS, se na revisão dos benefícios fiscais estaria incluído o crédito presumido de ICMS. Eu não sei se a gente tem uma resposta para isso, né? Pergunta aqui do Adriano. Não, os créditos presumidos não contratuais seriam mantidos, né? Contudo, a empresa deveria contribuir 10% desse crédito presumido para o fundo. Ok. E se não houver aprovação da proposta, aí pode acontecer até alguma revogação desses incentivos também, né? Sim, do jeito que está o Estado. Se seguir São Paulo, vai revogar tudo. Vai revogar tudo, né? Muito bom. Pessoal, não sei, Bordião, Daniel, Adriano, alguma consideração adicional? Tem uma pergunta para meus colegas aqui. Se o Estado pretende tirar os créditos presumidos do ICMS, isso seria um aumento de carga tributária e, em princípio, deveríamos obedecer o princípio da noventena. Então, o Estado teria aí até final de setembro para emitir uma norma falando desse fim dos créditos presumidos, o que a gente não tem visto até agora. Sim, e foi o que São Paulo fez, né? São Paulo fez exatamente isso, né? Ele publicou e deu 90 dias para alguns e outros era final de dezembro. Então, eu acho que essa ponderação que o Bordião fez antes aí também, de que os estados vão fazer isso, estão fazendo isso como um sinal de que a proposta do IBS deve passar, é relevante. E aqui vale só reforçar que, se passar a proposta do IBS, tudo que nós discutimos aqui de reforma tributária gaúcha já era, porque o IBS substitui tudo, né? Então, ou seja, nós teremos bastante discussão ainda até o final do ano, isso na esperança de que o projeto passe esse ano, porque a gente não sabe bem como é que vai ficar. Se mais uma vez vai ser um projeto que vai ser engavetado, né, e vai ser enterrado como tantos outros ao longo desses últimos 30 anos, ou se finalmente nós vamos ter uma reforma tributária aprovada aí. É isso. Legal. Daniel, alguma consideração? Não, só agradecer realmente aí a oportunidade de conversar com o pessoal da região sul, né? Eu estou à disposição, quem tiver qualquer dúvida adicional, acho que a gente conseguiu responder todas que apareceram aqui no chat, mas qualquer dúvida adicional estou à disposição, né? A gente vai compartilhar depois o material com os nossos contatos, fica à vontade para mandar e-mail, ligar, etc. É isso aí. Tem aí nossos contatos, faltou do Adriano aí, mas depois, qualquer coisa, pode mandar para mim, ou para o Roberto, ou para o Daniel, a gente manda para o do Adriano também. Então, beleza, pessoal, muito obrigado. Bacana que bastante foi até o final, a grande maioria ficou até o final. O final que eu digo aqui agora, porque todo mundo ficou até o final da PS, mas uma grande maioria ainda ficou até o final aqui da reforma do Rio Grande do Sul. Então, muitíssimo obrigado a todos. A gente agradece realmente aí o prestígio que vocês nos deram. É sempre um prazer falar para um público tão seleto. E, nesse caso, seleto e numeroso, né, qualificado e numeroso. Então, realmente muito legal. Obrigado a todos.
Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Valeu, gente. Até mais.